Olá, bem-vindos a esse vídeo sobre o LT Spice. Meu nome é Laís Martinuso e eu sou aluna do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São Carlos. O que é o LT Spice? Bom, de maneira resumida, pode-se definir o LT Spice como um software para a criação de projetos eletrônicos. Nele, a gente tem ferramentas para montar uma variedade de circuitos, analisar sinais e gerar gráficos. Quais são as vantagens do LT Spice? Ele é gratuito, ele é confiável, as simulações são rápidas e precisas e oferece suporte a simulações de circuitos analógicos complexos. Algumas limitações é que ele não realiza a simulação de microcontroladores e ele não possui ferramentas para fazer projeto de placa de circuito impresso. Então agora vamos ao download do LT Spice. Bom, digitei na busca aqui LT Spice Download e a gente vai vir aqui no site da Analog Devices. Bom, eu vou escolher aqui qual arquivo baixar de acordo com a versão do meu sistema operacional. Download concluído. Next. Aceitar os termos de licença. Next. Vou instalar para todos os usuários. Permitir. Bom, então com LT Spice aberto aqui, para começar a montar o nosso circuito, a gente vem aqui em File, New Schematic, ou então Ctrl N. As principais funções vão estar disponíveis através desses ícones aqui em cima e também os principais componentes que formam um circuito vão estar disponíveis nessa região aqui. Então, a gente tem o terra, ou a gente pode simplesmente apertar a letra G. E aí, para fixar esse terra no nosso schematic, a gente clica com o botão esquerdo. E aí, quando eu clico, logo aparece outro terra de opção, e assim sucessivamente, mas eu posso dar ESC, que ele some. Então, a gente tem aqui uma fonte, ou então a gente pode simplesmente apertar a letra V. A gente tem um resistor, ou simplesmente a letra R. Um capacitor, ou eu posso simplesmente apertar a letra C. Um indutor, ou simplesmente a letra L. E um diodo, ou então simplesmente apertar a letra D. Ok. Então, a gente tem alguns componentes aqui, mas é claro que um circuito eletrônico pode ter vários outros componentes. Então, os demais componentes ficam aqui nesse ícone, Component, ou então P, e aqui a gente vai abrir várias possibilidades. A gente tem possibilidades de chaves de circuito, de jump-ops, enfim, de vários outros componentes. Então, vou escolher um jump-op aqui, por exemplo. Aqui está. Bom, mas no circuito que a gente vai montar hoje, a gente não vai usar todos esses componentes. Bom, o circuito que a gente vai montar nessa primeira aula do curso é esse circuito bem simples, chamado de divisor de corrente. Ele é formado por uma fonte de tensão, 2 resistores e o terra. Vamos lá então, vamos voltar para o LT Spice. Primeiro, vamos deletar os componentes que a gente não precisa, né? Nesse circuito aqui. Então, vem aqui em cima, Delete Mode, e apaga os componentes que a gente não precisa. Um outro jeito também é simplesmente apertar a tecla Del, que vai surgir essa mesma tesourinha aqui. Ok. Bom, vamos precisar de mais um resistor, que eu vou colocá-lo aqui. ESC. Então, agora eu vou mover um pouquinho alguns desses componentes de lugar, e para mover eu venho aqui em cima, no Move Mode, ou então simplesmente apertar a letra N. Então, clico no componente que eu quero, mudar de local, e mudo ele. Então, agora a gente vai mudar os valores desses elementos do circuito.
Então, o meu resistor aqui tá com valor R. Então, eu clico aqui com o botão direito e eu vou mudar para 100 ohms. Vou dar OK. O meu resistor R2, mesma coisa, botão direito. Esse aqui eu vou mudar para 200 ohms. OK. Além de mudar o valor, eu também posso mudar o nome do resistor. Então, por exemplo, aqui tá R1, eu vou deixar Rzinho 1, Rzinho minúsculo 1, e ele muda. Mesma coisa aqui com a fonte, vou mudar esse valor aqui, que tá um valor V, e eu vou colocar 10 volts. Então, OK. Bom, então agora vamos ligar. Aqui a gente vem com wire, ou então letra W, a gente pode apertar. Então, a gente vem, arrasta onde a gente quiser. Para fazer uma curva, clica com o botão esquerdo e vai. Fazer uma curva aqui. Então, a gente sempre liga os terminais do circuito. Ligar os terminais do R1. Dá um ESC. Pronto. Circuito montado. Bom, além disso, a gente tem dois botões bem interessantes aqui em cima, que é esse botão Undo e o Redo. Então, o Undo, ele vai desfazer as últimas coisas que eu fiz, também conhecido como Ctrl Z, e o Redo, Ctrl Shift Z, vai refazer as últimas coisas que eu fiz. Bom, além disso, outra coisa interessante é que eu posso clicar em qualquer lugar da tela e isso vai mover o meu circuito. Clico seguro e movo o meu circuito para onde eu quiser. Essa minha fonte contínua aqui, mas eu poderia mudá-la para pulso, seno, mas eu vou deixar uma fonte contínua mesmo. Então, OK. Run. Vou colocar aqui 5. Vou colocar aqui um 0, vou dar um OK. Assim que a gente dá um run para começar a simular o circuito, aparece aqui em cima um gráfico, que no momento está vazio. A gente tem o nosso circuito aqui embaixo. Bom, e aí, ó, quando a gente passa o nosso mouse pelo circuito, aparece um amperímetro, então em cima de cada componente aparece um amperímetro, e em cima do fio aparece uma ponta de prova para a gente medir a tensão em relação ao terra. Então, vamos medir aqui primeiro, a gente escolheu uma fonte de 10 volts, então vamos medir aqui, então, 10 volts, exatamente. Agora vamos ver o quanto de corrente está passando por essa fonte. Então, aqui do lado direito, ó, 150 mA. Está aparecendo menos 150 por causa do sentido. Então, vamos ver a quantidade de corrente que está passando pelo R1 aqui e a quantidade de corrente que está passando pelo R2. Então, a gente vê que pelo nosso R1 aqui, por ele ser de um valor menor, a gente está passando mais corrente por ele, cerca de 100 mA, e pelo R2, a gente está passando por ele cerca de 50 mA, totalizando os 150 mA que saiu da fonte. Ok? Bom, eu vou, por enquanto, fechar essa janela aqui. E, bom, como é que a gente salva o nosso circuito? A gente pode vir aqui e salvar. Mas eu posso vir aqui também em File, Save As, que aí ele vai deixar escolher o nome e vai deixar escolher a pasta. Mas como já está salvo, eu vou cancelar aqui agora. Bom, então eu vou fechar. Bom, e como é que a gente faz para abrir um arquivo que a gente salvou? Então, a gente pode vir aqui, LT Spice, File, Open e abrir o que a gente salvou. Ou a gente pode clicar diretamente na pasta onde a gente salvou, aqui. E é isso. E até a aula que vem.